partir de hoje, o passe navegante vai permitir estacionamento grátis em 3 parques de Lisboa. Esta medida visa evitar que os carros entrem na cidade e incentivar o uso de transportes públicos. Se é portador do passe navegante, saiba que a partir de hoje vai poder estacionar gratuitamente nos parques do Colégio Militar, Ameixoeira e Avenida de Pádua. Uma medida para evitar que os carros entrem na cidade, incentivando o uso do transporte público, tal como refere Carlos Moedas. O nosso grande objetivo é que os carros não entrem em Lisboa, ou seja, diminuir a quantidade de carros que entram em Lisboa, porque Lisboa é uma cidade de 540 mil habitantes, mas tem mais de 360 mil carros que entram todos os dias na cidade. E para isso, desde o início, dissemos que era preciso dissuadir, ou seja, levar as pessoas a deixarem o carro para poderem apanhar o transporte público. Segundo a Lusa, a partir de hoje ficarão disponíveis mais 2 parques navegantes de estacionamento, localizado no Colégio Militar, e vai contar com 415 lugares. Já os outros 2 parques da empresa de mobilidade e estacionamento são na Ameixoeira e na Avenida de Pádua, situado nos Olivais. Prevê-se que em setembro esta lista aumente para mais 3 parques, que serão eles 2 em Telheiras e, posteriormente, na Azinhaga da cidade, também na Ameixoeira. Por sua vez, o Parque da Ameixoeira vai contar com 489 lugares e o da Avenida de Pádua com 248, enquanto o de Telheiras Poente disponibiliza 155 e o de Telheiras Nascente 106. No entanto, o presidente da Câmara lembrou ainda que Lisboa é das poucas cidades da Europa que tem transportes públicos gratuitos. Se as pessoas tiverem um passe navegante, podem deixar o carro gratuitamente, é algo que já se faz em muitos países da Europa, e apanharem depois o transporte público. A nossa ideia é lançar pelo menos 6 destes parques, portanto estamos aqui a lançar no Colégio Militar, mas também na Ameixoeira, na Avenida de Pádua, já agora em julho, já estão a começar, depois mais 2 em Telheiras, para que as pessoas possam deixar o carro e depois apanhar o transporte público. Com isso, o que é que fazemos? Evitamos a entrada de carros em Lisboa. Então é 2 níveis, é por um lado evitar os carros na Baixa de Lisboa, e isso está a ser feito de maneira que só os residentes, que só aqueles que lá trabalham, possam levar o carro para a Baixa, mas também evitar que aqueles que entram em Lisboa tragam o carro para a cidade, utilizar mais os transportes públicos, uma vez que somos das poucas cidades da Europa que temos transportes públicos gratuitos para os mais novos e para os mais velhos, e a partir daí ter uma cidade mais sustentável com menos carros, mas tudo isto feito de uma forma gradual e não pondo uns contra os outros. O processo para usar o passe de transportes públicos navegante nos 3 primeiros parques disponíveis da EML passa por uma validação na cabine de recepção do respectivo parque e, a partir daí, o acesso fica ativado. O estacionamento nesta mobilidade fica disponível entre as 7h30 e as 9 da noite. Quanto à cidade de Lisboa ser mais sustentável, Carlos Moedas afirmou ser um processo gradual. Lisboa foi escolhida, como sabe, nas 100 cidades que são cidades missão na Europa, cidades que vão ser neutrais em carbono até 2030, 20 anos antes do objetivo europeu. Dessas 100 cidades, houve 23 cidades, das quais Lisboa, que tiveram a assinatura de um contrato climático que foi considerado pela Comissão Europeia como sólido. E dentro dessa solidez daquilo que estamos a fazer é este gradualismo que é muito bem aceito pela Comissão Europeia, de irmos através primeiro dos transportes públicos gratuitos, a multiplicação das nossas bicicletas giras por 2, que tínhamos 1000 e vamos ter 2000, temos a bicicleta giras em todas as freguesias de Lisboa, e tudo isso faz parte desse contrato climático que nós temos com a Europa para sermos então neutrais em carbono até 2030, e portanto faz de nós uma cidade de certa forma à frente das outras, uma cidade também pioneira neste caminho gradual para chegarmos a uma cidade que é neutral em carbono em 2030, o que é muito antes de quase todas as outras cidades da Europa, uma vez que só há 100 e dessas 100 só 23 é que ainda assinaram, como nós, o contrato com a Europa. Contudo, fonte da Câmara garantiu ainda que este ano abrirá o Parque da Azinhaga da cidade, que vai disponibilizar 165 lugares para os automobilistas que se desloquem a Lisboa.